Na aula de hoje nós vamos aprender a função PROC-V, que é uma das funções mais conhecidas no Excel e é uma função que basicamente nós utilizamos para procurar alguma informação em vertical aqui na nossa tabela. Vamos para o exemplo que vai ficar mais claro da gente entender a utilidade dessa função. Nós temos aqui uma tabela de alunos, aí na minha planilha. Nessa tabela dos alunos nós temos o nome deles, a idade, o sexo, a nota deles na matemática, no português e a nota final. Neste exemplo, o que eu quero é fazer com que aquilo que eu colocar nessa célula aqui na H4, o nome do aluno colocado aqui, na célula ao lado seja informado a nota final, que é a informação que está nessa coluna. Aqui nós temos uma tabela pequena que, se eu fosse fazer isso, até não demoraria muito tempo. Por exemplo, eu quero procurar a nota da Fernanda Ribeiro. Se eu procurar aqui manualmente, rapidinho eu acho, venho aqui e vejo que a nota final dela foi a nota 5. Mas eu posso, numa tabela maior, encontrar uma certa dificuldade em achar isso a olho nu. Eu teria que ir procurar, descer a barra de rolagem, subir, enfim, ia dar um trabalhão e a PROC-V nos ajudaria com isso. Então a gente vai fazer um exemplo na tabelinha pequena aqui, mas a ideia, a essência, funciona para qualquer tamanho de tabela, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, é bom que você saiba que essa parte onde está aqui aluno, nota final, isso é algo que você cria, vai depender da informação que você quer. Se você quisesse buscar informação aqui de sexo, nota matemática, nota de português ou qualquer outra, você criava aqui um campo para isso. Aqui é só como exemplo, eu estou colocando o aluno, como que vai ser o nosso valor procurado, e a nota final, que é o resultado que eu quero a partir da informação que eu colocar aqui, que é o nome do aluno. Então vamos para a prática. Nós fazemos a função onde a gente quer encontrar o resultado. Então aqui em nota final, eu vou puxar a nossa função PROC-V. Coloco o sinal de igual, ponho PROC-V, e ao colocar PROC-V, eu abro parênteses e aí então se abre os argumentos de função, que são as informações que nós precisamos preencher para que ele nos dê o resultado que a gente está precisando, beleza? Então vamos em partes aqui. Primeira coisa que ele nos pede é o valor procurado. Esse valor procurado, no nosso exemplo, é o nome do aluno, mas aí isso obviamente vai ser relativo, vai ser subjetivo, vai basear-se na sua necessidade. Se você tivesse com uma tabela de vendas, com uma tabela de produtos, enfim, o valor procurado vai ser aquele valor que você está procurando. Então o nome é bem sugestivo. Então aqui, aonde vai ficar o valor procurado, no caso o nome do aluno? Na célula H4, aqui ó, coluna H, linha 4. Então é exatamente neste campo que eu vou colocar o nome do aluno que eu estou procurando, ok? Vou colocar ponto e vírgula, que é o sinal que separa os argumentos de função, e repara que agora ele passou aqui para matriz tabela, que é a meu próximo argumento de função. E o que eu tenho que colocar em matriz tabela? Toda a tabela que se refere, que tem na verdade as informações que eu vou procurar. Por exemplo, no caso nosso aqui, nós vamos procurar o nome do aluno. Sendo assim, eu vou procurar a matriz tabela, na verdade, será aonde está os dados, o nome dos alunos. Então aqui está o nome dos alunos, eu vou selecionar e vou puxar toda a minha matriz tabela. Se caso você estivesse trabalhando com uma tabela enorme, de mais de 1000 linhas, 10.000 linhas, você pode utilizar tranquilamente, é só selecionar toda a matriz tabela que daria certo. Ah, vai dar muito trabalho para selecionar até lá embaixo? Você pode selecionar a linha de cima aqui e no seu teclado clicar em Ctrl Shift para baixo, que também daria. Se é muito grande para a direita, então vai Ctrl Shift para baixo e para a direita. O Excel entende que ele quer selecionar toda aquela tabela, que no nosso caso aqui será a matriz tabela. Então essa é a referência que você entrega para o Excel na função PROC-V, para que ele então procure os dados que você está querendo. Dou ponto e vírgula e o próximo argumento de função é o número índice coluna. O que é isso? Repara aqui na nossa base que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Quando você seleciona a matriz tabela, o Excel ele entende que cada uma das colunas é um número. Então a primeira coluna da esquerda é o número 1, a segunda é o número 2 e assim sucessivamente. O que nós queremos aqui no nosso exemplo? Que a partir do momento que nós colocarmos o nome do aluno aqui,
a nota final seja apresentada. E a nota final é a nossa última coluna da matriz tabela, a sexta coluna. Sendo assim, o número índice coluna vai ser o número 6. Se você estivesse procurando qualquer outra informação, é só você colocar o número correspondente à coluna da informação que você está procurando. Beleza? Ponto e vírgula. Por último, ele nos pergunta sobre procurar intervalo. Repara que o argumento procurar intervalo, ele está entre colchetes. Isso quer dizer que esse argumento é opcional e não obrigatório. Sendo assim, a gente não vai precisar utilizá-lo. Mas só para você saber, as possibilidades de preenchimento aqui são 0 ou 1, onde 0 é verdadeiro, você está buscando uma correspondência aproximada, e 1 é falso, né? Ou seja, você está procurando uma correspondência exata. Aí no nosso caso, nós não precisaríamos nem preencher, porque quando você não preenche, o Excel ele já, por padrão, entende que você quer uma correspondência exata. Mas, se você quiser colocar, não tem problema. Coloca o 0, que na verdade eu troquei as bolas aqui, né? O 0 é no falso e o 1 é no verdadeiro. Então, eu vou colocar 0 porque eu quero uma correspondência exata, ok? Vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Aí você deu Enter e reparou que deu um erro. Aqui é o quadrado ND. Esse erro significa não disponível. Por que deu esse erro? Porque eu ainda não tenho nenhuma informação aqui no campo aluno. Nesse caso, eu vou colocar o nome que estou procurando aqui. Vou pesquisar agora por Luiz Henrique. Ao pesquisar por Luiz Henrique, repara que ele me deu a nota final, que é a nota 17. E se a gente vier aqui na tabela, ó, Luiz, a nota final dele, 17. Se você alterar o nome, vou pesquisar aqui agora por Marli Damasceno. Ele deu a nota final dela, Marli Damasceno, nota final 18. Beleza? Algumas observações muito importantes para você não se equivocar na hora de utilizar a PROC-V. A primeira, o valor procurado, que foi aquele primeiro argumento que a gente fez aqui, ó, né, o valor procurado, que nós selecionamos a célula H4, esse valor, ele necessariamente na PROC-V precisa ser encontrado na coluna da esquerda da sua matriz tabela. Então, se tivesse mais informações à esquerda do nome aqui, e você selecionasse como matriz tabela, daria erro, porque a PROC-V sempre vai considerar o valor procurado um valor que está ao lado esquerdo da sua tabela. Nas versões aí do Excel no Microsoft Office 365, você tem uma nova função chamada PROC-X, que a gente vai trabalhar com ela em outras aulas, onde ele resolve esse probleminha. Mas enquanto a sua disposição é a PROC-V, está à sua disposição a PROC-V, é assim que você tem que seguir na regrinha aqui dos argumentos de função. Sempre o valor procurado tem que estar à esquerda, né? Então, se eu coloquei o valor nome, obviamente a matriz tabela começaria aqui pelos nomes, ok? Uma outra coisa importante para saber também são a questão do valor procurado. Os valores que você colocar ali precisa ser exatamente escrito do jeito que está escrito aqui na matriz tabela. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu quero procurar o Júlio César, que é esse primeiro aqui, ó. Se eu escrever Júlio César sem um acento, repara que ele vai dar erro, porque o Júlio César tem acento. Então a correspondência tem que ser exata, né? O nome que você colocar aqui é o nome do jeitinho que tem que estar escrito aqui na matriz tabela. Você pode até se equivocar na letra maiúscula ou minúscula. Se você colocar aqui, ó, Júlio com acento, Júlio César com a letra minúscula, ele vai dar certo. Ele não vai dar erro nessa questão de você errar se é maiúsculo ou minúsculo. Mas a acentuação, espaço ou a própria escrita errada, ele vai dar erro, porque ele não vai encontrar aquele valor que você está preenchendo aqui na matriz tabela, ok? E uma última coisa, para que você fique craque aí na PROC-V, é uma regrinha uma outra função na verdade, que você pode utilizar alinhada à PROC-V, para que não fique aquele erro. Porque repara que se eu tirar o nome, fica aquele erro ND de não disponível, igual a gente viu, né? Se nós não quisermos que apareça esse erro por uma questão estética, para sua planilha não ficar feia, então você pode vir aqui, ó, nessa barra de fórmulas, depois do igual, você digita se erro, que é o nome de uma outra função, que basicamente
nos ajuda a dar uma resposta com base em algum erro. Ou seja, se a planilha der erro, ele vai nos trazer a resposta que nós definimos, ok? Então eu coloco se erro, abro parênteses, depois eu vou lá no final, coloco ponto e vírgula, e no valor se erro eu vou colocar aspas, aspas. Ou seja, eu vou abrir e fechar aspas, porque eu quero que não apareça nada, eu quero que fique uma célula vazia. Faço, depois de fazer isso, ponho o parênteses, né, fecho ele, dou Enter e repara que ele está em branco ali, mas a função ainda continua. Ó. Se eu digitar aqui o outro nome, ó, Camila Rosa, repara que ele puxa a nota, ou seja, a função PROC-V está funcionando, mas agora ele não aparece aquele erro feio lá, porque eu aninhei junto com a função se erro, beleza? Então é assim que a gente trabalha com a PROC-V, tranquilo? Gostou do conteúdo? Curte aí embaixo, dá um trabalhinho para fazer. Faz um comentário, porque é através dos comentários que você fizer que eu vou ir trabalhando as outras aulas e melhorando aqui o conteúdo para vocês. Compartilhe para alguém aí que trabalha com Excel, você sabe que trabalha e talvez essa aula seja aquilo que ele está precisando ver agora. Beleza? Valeu!